Vamos passar a falar agora de hábitos que são relacionados com o grupo, com equipe, com colaboradores, com outras pessoas. Hábitos que envolvem várias pessoas. E nós participamos, a gente vive em sociedade, a gente participa desse contexto, certo? Particularmente, eu tive muita dificuldade de entender no dia que eu li sobre isso, e depois eu tive que ficar refletindo um pouco sobre esse assunto. E, na largada, naquela época, eu tinha um punhado de bloqueio em relação a essa questão, certo? Porque eu não tinha entendido a lógica disso, só que eu paguei caro por conta disso também na época. Então, olha só o que está dizendo aqui em relação a isso. Olha, acredita que há espaço para todos vencerem. Hum? Opera com abundância, colaboração e construção conjunta, não com competição destrutivas. Eu diria para você o seguinte: há espaço para todos vencerem. Tinha uma época na minha cabeça porque nós somos criados num ambiente competitivo. Então, eu achava que, para que eu conseguisse fazer alguma coisa, é, se eu quisesse conseguir alguma coisa, até inclusive aqui até uma chave mental, ela resume o que eu vou falar agora. Minha vitória não exige a derrota do outro. Minha vitória não exige a derrota do outro. Eu nunca, na largada, quando eu comecei a trabalhar com empreendimento, pensar em ganha-ganha era uma dificuldade muito grande para mim. Eu tinha dificuldade de fazer isso. Porque eu não concordava. Eu achava que o sistema tinha que ser, não, ganha-perde. Aí você pode dizer, Levi, mas você pensava isso? Ah, meu Deus do céu, agora essa foto tem que pegar. É claro que eu pensava, certo? Só que eu nunca imaginava. Depois, na prática do ambiente dos negócios, eu percebi que apareceram outros elementos, e também com a prática da leitura, e depois com a prática mesmo da experiência, a gente vai percebendo que a gente quer ajudar as pessoas que estão fazendo parceria conosco, né? A gente quer essa parceria e quer fortalecer essa parceria. Eu poderia analisar alguns aspectos aqui do ganha-ganha. Qual que é a ideia do ganha-ganha? É o seguinte: aquilo que eu vou fazer, eu vou ganhar? Sim. Ao outro lado vai ganhar também? Sim. Então, perfeito. Então, isso vai produzir mais resultado do que se não fosse dessa forma. Vamos pegar e começar, até para você entender melhor isso aqui, é um sistema ganha-perde. O que é um sistema ganha-perde? Se você tem um empreendimento e aquilo que você faz uma venda, e essa venda, de alguma forma, tem algum elemento dela em que o cliente, primeiro, vamos pensar, resolveu a dor que ele tinha? Sim ou não? Não resolveu, então, mas ele comprou. Bem, então já começou a ficar complicado. Por quê? Porque ele não vai comprar de novo. Ele vai descobrir, embora tenha feito o primeiro negócio, ele vai perceber, e na hora que ele perceber, ele vai, você vai, pela análise dele, ele vai confiar menos em você. E quando caiu a confiança, ele vai preferir uma outra pessoa. Então veja bem que naquele momento ele entendeu que ele perdeu. E como ele perdeu, então ele não quer mais fazer, tipo assim, não quer mais negócio com você. Agora, se você ganha a confiança dele, e uma das coisas que eu já percebi é o seguinte: eu tenho algumas pessoas que eu já tive, fiz negócio com eles, eles falam o seguinte: olha, vou pegar um exemplo para você, assim, não, olha, eu posso vender o seu carro, tá? Ah, tá, e como é que funciona isso? Não, é o seguinte: é, normalmente, carro do tipo seu, você me paga R$ 1.000, certo? E aí, eu pego e organizo, e depois eu descobri que ele faz a mesma coisa com o outro lado também, ele ganha 2.000. Tá? Mas e Levi, o que você acha? Olha, é uma pessoa de confiança, certo? Eu paguei R$ 1.000 para pegar e vender, considerando a tabela FIP dentro de um valor, e eu percebo, aí ele tem que ganhar também. Ó, olha só, ele já disse para mim que ele vai ganhar, eu estou dizendo que eu concordo que ele tem que ganhar, e a pessoa que, nesse caso, nesse negócio, foi eu que vendi. O outro também pagou. Pronto. Tá vendo como é que é a história do ganha-ganha? Aí depois aparece um outro negócio, aí ele me orienta. Eu falo, não, isso aqui tá caro, isso aqui tá barato, certo? Então eu tenho alguém que eu posso confiar e que eu posso, em negócios, eu posso contar com aquela pessoa, certo? Percebeu que ficou uma relação de ganha-ganha? Bem, se eu estou concordando que ele vai ganhar e ele está concordando de elevar a tabela FIP no valor do carro usado que eu tinha naquele momento, está percebendo aqui, por que eu vou deixar de fazer, estabelecer relação comercial com alguém que eu possa confiar? E depois a documentação, o veículo, analisar se a pessoa paga direitinho,
Não, esse aí não quer dizer que as coisas vão ser a mil maravilha, mas quando você tem alguém que diz, olha, esse aí eu confiar, eu já fiz negócio com ele, é, aí analisa, ele pega e mesmo, faz análise para ver se a ficha está limpa, se não tem débito em relações desse tipo. Isso lembra um pouco do que eu estou falando para você, ganha-ganha. Você tem um cliente onde você fez alguma coisa, ele ficou super satisfeito. E você também ficou satisfeito. E ele te pagou e você teve um lucro razoável. Perfeito. Uma relação aonde também não vai para frente. Você fez tudo, o cliente ficou satisfeito, mas você, para vender, você abriu todas as suas margens de lucro. Veja bem que ele ganhou, você não ganhou. Então eu falei de uma relação, tipo assim, eu estava falando de relação ganha-perde, agora eu estou falando de perde e ganha. Né? Quer dizer, você perdeu, ele ganhou. Isso também, vai chegar uma hora que você não vai querer. Inclusive, isso é o que mais acontece. Tá? Dentro de negócio, nesse negócio de relação ganha-ganha aqui, que nós estamos falando, uma das coisas que mais acontece é o empreendedor desistir de ser empreendedor. Por quê? Porque ele não está ganhando. Inclusive, talvez a maior cliente, as pessoas que me seguem nas minhas redes sociais, elas estão justamente dizendo, Levi, o que eu faço para eu também ganhar? Porque eu estou fazendo coisas que a pessoa ganhou. Aí ele ganhou. E você? Não, não sobrou nada para mim. Certo? Mas veja bem que, se você pegar e lembrar dos hábitos que nós já vimos dos três passados, já explica uma parte. Mas como é que você aceita você entrar no empreendimento que não dá um lucro suficiente para sobrar para você também? Certo? Essa forma que eu falo aqui nas minhas redes sociais, se eu estivesse falando, às vezes, dependendo do local, poderia ser objeto de uma interpretação que não tem nada a ver no contexto. Na verdade, eu estou dizendo como se fosse um paizão falando com o filho, né? Mas então você não pode fazer mais isso, ué. Você não pode fazer mais isso, não está sobrando para você, ué. Você tem que ganhar também, ué. Ele tem que ganhar e você tem que ganhar também. É a relação de ganha-ganha, certo? A vitória não tem que ser de um lado, tem que ser dos dois lados. Quando você está vendo a vitória de uma derrota do outro, isso não é mentalidade de crescimento. Isso não tem consistência. Em outras palavras, isso não tem perpetuidade. Isso não vai muito longe. A gente fala no Estado Popular. Isso não vai muito longe. Por quê? Só vai muito longe quando os dois lados ganham. E quando os dois lados ganham, você vai conhecendo mais pessoas que, pela sua credibilidade, eles querem estabelecer relações comerciais com você. Por quê? Porque é, você passa a ter um nome, certo? Eu lembro quando eu estava com a minha fábrica de ração, que eu comprava, era caminhão, então é um dinheiro razoável, né? O fazendeiro manda um caminhão lá para mim, depois vai lá e descarrega, e aí tem que conferir primeiro na balança para ver se vai bater peso, tudo, né? Ah, eu acredito que na largada vai ser difícil até sair comprando, porque, não, mas quem que é essa pessoa? Com o tempo, não, com o tempo eu já tinha vários fazendeiros que deixava lá e depois e ficava até um tempo, né? Não, depois eu passo lá na loja e pego lá deu quanto? Quantas toneladas? Ah, tá, não, depois eu pego lá. Pô, às vezes até não, depois eu tem que ver também, tem umas notas lá, não sei o quê, depois a gente acerta lá. Veja bem que já estabeleceu relação de confiança. Ele está ganhando por quê? Porque ele vendeu, se for milho, ou sorgo, ou milheto, ele vendeu do preço que estava no mercado. É tipo assim, eu não comprei mais barato, eu comprei o valor que estava no mercado. E quando ele me comprava também, ele comprava no valor que estava no mercado. Ou seja, permitia que eu exercesse a minha atividade, que eu servisse bem ele, e ele fez a mesma coisa por mim. Porque eu olhava lá, olhava a qualidade do milho. Então, é, veja bem que nessa situação, durante muitos anos, eram várias as pessoas, inclusive até quando eu parei, até hoje, as pessoas me encontram, pois é, mas eu ainda lembro muito quando a gente fazia negócio, né? Que bom, foi muito bom aquela época, né? Que pessoas que eu tomava conta de confinamento, então eles ficam lembrando, por quê? Porque ele ganhou dinheiro, eu fiquei muito satisfeito, porque imagina só um técnico que vai na fazenda, que faz e que as coisas funcionam. No sábado eu costumava ir para a loja para atender, para tirar dúvida das pessoas em relação à produção animal, a fazer render mais os empreendimentos, né? Agora mesmo, agora que eu trabalho agora com imóveis, então eu fico muito satisfeito quando às vezes a gente dá uma dica para alguém que aluga imóvel da gente e que ele organiza a vida dele, certo? E depois agradece ainda, agradece por ter um parceiro que está ajudando. Então, a ideia do ganha-ganha, veja bem que agora não é só você ganhar, você está pensando que você tem que ganhar, o outro lado tem que ganhar também. Isso, e tem que analisar que nem sempre a moeda de troca, que eu acho que a mais dificuldade é o dinheiro. A dificuldade ela de ver é que tem pessoas que não querem o dinheiro, elas querem outras coisas que não é o dinheiro que compra, tá? Então, deixa eu pegar e mostrar para você algumas coisas aqui que não tem a ver com dinheiro. Esses dias eu vi na internet alguém comentando assim:
olha, você pega esse ovo aqui, coloca um pouquinho d'água, coloca o ovo, é tantos minutos. Tá? Então, vai que alguém quer fazer café da manhã rápido e ela não quer perder, ela quer ganhar tempo, tudo, certo? Nossa, isso é o que eu preciso. Veja bem que ela não ganhou dinheiro. Ela ganhou o que ela queria. Ela queria alguma coisa saborosa, de maneira ágil, e aí tudo bem, ela gostou daquela ideia, certo? Normalmente, nos negócios tem muito isso. A gente está disposto a pagar, e não é o dinheiro, a gente até paga para ter tal benefício, certo? A gente paga para ter tal benefício, certo? É, no mundo do conhecimento, muitas vezes eu já participei de cursos, eu já passei de vários, certo? Aonde eu estava disposto a investir. Eu investia dinheiro, por quê? Pelo conhecimento que eu ia receber. Eu veja bem que foi uma relação de ganha-ganha, porque aquela pessoa que me ofereceu o conhecimento, eu fiquei muito grato pelo conhecimento que eu recebi. E por conta disso, certo? Veja bem que eu não recebi dinheiro por conta daquilo. Eu recebi um conhecimento, e não necessariamente o conhecimento que eu ia poder revender. Às vezes tinha muitos conhecimentos que são outras coisas também, porque a gente quer muita coisa, certo? A gente quer ter os negócios da gente, mas a gente tem outras coisas que a gente quer também, e que não são, às vezes até não, elas não dão dinheiro. A gente utiliza o dinheiro que a gente tem para ter o benefício que aquilo oferece. E em negócios tem muito isso. Então, se você está servindo o seu os seus clientes, a bem da verdade, eles não estão querendo ganhar dinheiro com você. Eles estão querendo utilizar o dinheiro que eles têm para resolver uma dor que você resolve, para um problema que eles têm que você pode ajudar, e eles querem contar com você, com a sua confiança, com a sua competência, com a seu esforço e dedicação. É isso que eles querem de você. Né? Então, a ideia de pensar no ganha-ganha, quando a gente. É como se dissesse o seguinte: na prática, é assim, olha, eu pensei em alguma coisa para montar, só que tem um detalhe, eu só vendo uma vez. Quando eu era menino ainda, eu lembro que tinha uma tal de enciclopédia Barça. Isso não é nem coisa da agora. Na época não tinha internet, não tinha nada, era um pacote de livros. Você comprava e colocava aqueles livros, fazia aquelas estantes bonitas, né? E naquela enciclopédia tinha tudo, tinha o mundo inteiro, abordava todos os assuntos, aquelas enciclopédias, certo? E como o valor dela era muito alto, comprava por um valor muito grande. E as pessoas não compram duas enciclopédias. Só que qual que era a lógica que a pessoa utilizava? Ela ia na casa e ela conseguia vender pela necessidade de paz. A pessoa não ia embora enquanto você não comprava, certo? Então, normalmente a venda terminava de dois jeitos. Ou terminava porque a pessoa comprou, pela paz que ela queria, ou então porque ia sair briga até, ia sair tapa, estou exagerando. Mas era a bem da verdade, inclusive, quando eu comecei a montar negócio, quando eu montei meu primeiro negócio, eu pensei o seguinte: eu não vou ser, porque todo negócio você é um vendedor, né? Eu não queria pegar e vender. Eu ficava lembrando dos livros. Mas isso eu nunca vou ser. Se depender de eu ser um empreendedor e tiver que vender e fazer o que essas pessoas fazem, eu não vou de jeito nenhum, porque eu achava aquilo assim. Mas não é possível que alguém tenha coragem de fazer isso. Entendeu? E essa experiência que eu tive era uma crença que eu tinha, uma trave que eu tinha, que eu achava que todo vendedor tinha que vender e tinha que insistir, certo? Para você ter uma noção, hoje eu vendo. Eu vendo o quê? Eu vendo a possibilidade de alugar um imóvel meu, só que eu converso com a pessoa. Dependendo da conversa que a gente tem, eu percebo que não é para ela. Mas tudo bem, de boa. Só que eu converso com 10. Aparece um, tudo bem, então vamos ver se vai dar certo, certo? Legal, mas você não acha que você tinha. Não, o conceito de venda que eu tenho hoje é diferente. Ele pega no ganha-ganha, é o que eu estou falando. A pessoa ganha, eu ganho. O que adianta, por exemplo, eu pegar alguma coisa para alguém que ela depois lá na frente não pode me pagar? E que a pessoa não entende do negócio, ela está achando que ela vai mexer com alguma coisa, mas ela nem entende daquilo que ela quer fazer. Ela não consegue imaginar a concorrência. Ela não tem um modelo de negócio na cabeça, não tem experiência. Mas isso eu consigo, isso eu faço. Por quê? Porque eu não coloco na imobiliária, eu negocio, eu quero saber. Eu quero saber aonde é que eu vou colocar um imóvel meu, eu quero saber se essa pessoa dá conta. Você entendeu? E na hora que a gente conversa, a gente fica muito claro que é ganha-ganha. Ela tem que ganhar, mas eu também. O cliente, eu coloco até três ganhas, não. Primeiro o cliente, depois ela, depois eu. Até eu coloco nessa sequência. Só que eu falo o seguinte, ó, dependendo da situação, com esse cliente nem você ganha. Imagina eu. Com esse cliente, o cliente ganha e você ganha, só sobrou eu, que não vai ganhar. Não, com esse aqui nós três ganhamos, então vamos junto. Então esse aqui eu tô dentro. Ganha, ganha. Certo? Na verdade, olha só como é que é as coisas eu estou te mostrando, que já é um hábito que eu utilizo. É um hábito que eu utilizo. Eu vou alugar os meus empreendimentos, então eu já começo a ver se vai ter ganha-ganha. Se não tiver, eu não quero. Por quê? Ué,
Eu vou pegar e alugar uma coisa que depois, lá na frente, vai dar problema para mim? Eu estou aplicando isso aqui, eu estou aplicando, eu coloquei aqui do lado aqui, né? Eu estou aplicando o ganha-ganha, certo? Na verdade, eu coloquei como se fossem itens, aonde eu vou, então, explicando cada item, né? O que que eu faço? Eu coloco basicamente aquilo que eu quero fazer e eu vou agora analisando, baseado na minha experiência, baseado no que aconteceu comigo e te orientando, certo? Esse é o primeiro hábito, onde veja bem que eu estou pensando em mim e eu estou pensando no outro. Eu quero que os dois lados ganhem, certo? Relação ganha-ganha. Esse hábito é muito forte e isso faz aumentar. Quando você desenvolve isso aqui, quando você tem essa mentalidade de pensar, eu tenho que fazer coisas que dão, que os dois ganham. E o ganho nem sempre é dinheiro. Cada um tem que ganhar aquilo que ele quer. O cliente quer que resolva a dor dele. Qual que é o problema dele? Se é uma comida gostosa, você vai lá e entrega a comida gostosa. Se é um ambiente adequado, bonito, um ambiente que passa uma imagem de algo que, um momento inesquecível, você conseguiu fazer, ele pega e te paga, tudo bem. Então ele ficou com aquilo que ele queria, ele ganhou porque ele conseguiu promover para a família dele aquilo e você recebeu por isso. Você também ganhou. A ideia do ganha-ganha, eu entendo que ela tem que seguir esse sentido. Vamos para o próximo hábito. Uma das coisas que eu já percebi é o seguinte: você conversa com alguns empreendedores, você conversa com alguém que está em início de carreira ou é um aspirante a empreendedor, é um tal do tipo, porque eu. Eu poderia dizer o seguinte: eu poderia estar afastado aqui, está vendo aqui o punhado de diploma lá? Ali tem duas graduações, duas especialização, mestrado, doutorado. Isso é eu, isso é eu. Do ponto de vista do negócio, isso ajuda? É claro que ajuda. Mas do ponto de vista do negócio, o cliente não quer saber disso, não. Ele não quer saber daquilo, não. Ele quer saber se você resolve a dor dele. Certo? Primeiro, vamos imaginar que eu fosse o médico. Aí chega alguém, senta aqui do lado aqui, aí eu falo, tá vendo? Olha lá, ó. O que você acha? Eu acredito que esse paciente ia dizer, poxa, que cara convencido, eu vim aqui que eu estou com a dor, eu tenho que mostrar diploma, tá vendo? Então, eu acho que isso é muito bom para explicar para você o seguinte: as pessoas não querem saber de você, o cliente não quer saber de você, ele quer saber dele. Então, na hora que você fala assim, ó, o que que eu posso te ajudar? Isso é tipo assim, nossa senhora, parece que eu vim no lugar certo. Agora, o que que ele disse? Né? O que que eu posso fazer para te ajudar? O cliente já chega. Por exemplo, quando alguém fala isso para mim, eu já fico desarmado. Eu falei, meu Deus do céu, estou no lugar certo. Ele já quer resolver o meu problema. Tá? É claro que na hora que ele começa a explicar, eu posso até chegar à conclusão. Ah, mas para ter essa competência toda, ele deve ter estudado bastante. Aí você vai lembrar do que tá lá. Né? Mas isso vem depois. Mas não é. Aquilo lá, na verdade, só fortalece aquilo que você percebeu. Uma pessoa educada, atenciosa, por aí vai. Tá? Então, qual que é a lógica disso que eu vou falar agora? A lógica é o seguinte: primeiro, olha só o que está dizendo aqui, ó. Desenvolva empatia, escuta ativa. Escuta ativa é você ficar atento àquilo, né? Inteligência emocional entende que a conexão é mais poderosa do que a argumentação, né? Eu escuto para entender e não para responder. Olha que fantástico, né? Então, primeiro você entende, depois você atende. Então, a pessoa vai dizendo, vamos imaginar, eu falei aqui até do médico, doutor, é que a dor é aqui, depois não sei o quê, faz isso, faz aquilo, e o médico está na escutativa. Ah, tá. Então vamos dar uma olhada aqui. Aí, dói aqui, depois pede exame, certo? O que que ele está fazendo? Ele vai escutando para tentar entender o que está acontecendo ali, certo? E não para responder, tá? Não para responder, mas para tentar entender e depois. Qual que é a lógica disso? A lógica desse hábito é o seguinte: teve até uma vez que eu gravei um vídeo, claro, pô, para com esse negócio de eu. Não, porque eu. O cliente não quer saber. Eu até utilizo, eu estava fazendo caminhada, que eu costumo fazer, gravar fazendo caminhada. Para de eu. Enquanto você ficar com você, porque isso mostra que é egoísmo, só pensa em si. Ah, porque eu. Não, é o cliente, porque você, porque eu posso te ajudar. Ah, tá, então agora mudou o lado, sim. Na hora que você muda para ele, aí o que que ele faz? Você resolve o problema dele e vem é o quê? Aquilo que você pediu. Você estava querendo era ser reconhecido, você estava querendo era ganhar dinheiro, então vai vir, porque você reconheceu o trabalho dele, certo? Esse negócio eu, então, se for assim, então vai lá no psicólogo, aí senta lá no local que você pode falar, não, tudo começou porque eu, aí lá você pode. Então, você está fazendo, tá num local lá que, né, tá sentado no divã, é isso, aí lá você pode pegar e fazer isso. Em negócio não, em negócio, o eu é menos importante, o importante é o outro. O importante é o outro. Então é ele que você tem que resolver. Por que que eu estou falando isso? Aqui está falando de um hábito, que é o tal do primeiro compreender para depois ser compreendido. Então, em qualquer negócio, nós estamos falando de negócio ruim, negócio bom. Tá? O que que é negócio bom?
é aquele que você compreende aquilo que está sendo desejado e depois você vai lá e oferece aquilo que está sendo desejado. Aí o que, que vai acontecer? Aí você vai ser compreendido. Você vai vender. Aí você vai fazer aquilo que é o seu propósito. Certo? Mas eu costumo até dizer o seguinte: tem várias expressões aqui, tem várias sacadas que eu poderia utilizar. Eu vou colocar duas expressões aqui que eu já escutei que vai ao encontro disso aqui. Uma delas é o seguinte: Deus nos deu dois ouvidos e uma boca. Qual que é a lógica disso? É para que a gente possa escutar duas vezes mais do que fala. Isso é uma sacada, né? Alguém percebeu e fez esse questionamento. E certa vez também eu tive uma companheira de trabalho que eu aprendi muito com ela, que ela falava o seguinte, que talvez antes de fazer curso de oratória, a gente deveria fazer curso era de escutatória. Que as pessoas não querem escutar nada, elas querem fica falando, fala, 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 fala. Agora, como é que você vai entender um cliente se ele não fala? Se é ele que quer, ele que tem a dor, é ele que quer que seja, se você seja a solução se ele não falar. Certo? Agora, nem sempre as coisas têm que ser falado, porque dependendo do negócio que você faz, já fica falado pelo silêncio, certo? Isso acontece muito em supermercado. Ninguém precisa ficar falando no supermercado, compre isso aqui, compre isso aqui. Mas a organização do supermercado, a forma como ele o layout, como é desenhado, a ponta das prateleiras, aquilo lá já diz, olha, quem vê aqui, se vê isso aqui, normalmente quem compra isso, compra isso. Isso já está tudo organizado lá. Então veja bem que alguém, não é que ele conversou, é que ele observou o comportamento do cliente, por conta do comportamento, ele já criou aquela facilidade. Ele já criou aquilo ali, certo? De maneira a facilitar para que o cliente possa ter acesso àquilo que ele quer. De maneira geral, eu percebo que os açougues, você vai perceber isso, acredito que você já percebeu, que normalmente o açougue fica mais no fundo do supermercado. Tá? E as pessoas compram coisas, mas uma das coisas que elas compram, carne, ela tem que ir lá. Então ela vai ter que passar por uma prateleira, por uma prateleira dos dois lados, certo? Então ela vai ter a oportunidade de poder ver coisas, certo? Inclusive até o carrinho, talvez se o açougue fosse lá no início, não está entrando no supermercado, um carrinho teria menos itens do que ele quando ele é colocado lá no final. Tá? Mas por que, que é assim? Porque a gente primeiro tem que compreender para depois ser compreendido. Bem, se eu sei que é assim que funciona, é assim que as pessoas estão agindo, eu sei porque não é porque elas me falaram só, ou é porque elas agiram e eu percebi, porque você não escuta somente pelo ouvido, você escuta por todos os órgãos que você tem. Você recebe, na verdade, a informação pelo ouvido, pelos olhos, e aí depois você pode agir. Tá? Então, vamos voltar à questão do negócio ruim e negócio bom. O que é um negócio bom? Negócio bom. Negócio bom é aquele que nasce quando você compreende aquela pessoa que você quer servir. A tal ponto de você calado, mas com escutativa. Atento a tudo que ela faz, atento a tudo que ela fala. Negócio bom é isso. E o que é negócio ruim? É quando você fala demais e não deixa a pessoa dizer o que ela quer. Aí é negócio ruim. Por quê? Porque ela, que é aquela que está disposta a pagar, ela não consegue falar. Ela não consegue se manifestar. Por quê? Ou então, de repente, você fala coisas que acha que ela gostaria, mas ela não quer aquilo. Aliás, o que tem de negócios que eu já percebi. Não, porque o que está na moda é tal coisa. Olha, uma das coisas que eu já percebi é o seguinte: o que está na moda, nunca saiu da moda, é servir o cliente aquilo que ele quer. Certo? E parar de servir quando ele não quer mais também, porque tem alguns negócios que com o tempo eles saem de moda. Vamos imaginar o seguinte, ó, vamos procurar compreender para depois ser compreendido. Tinha uma época passada que tinha aparelho de DVD, então você comprava DVD, na verdade você nem comprava, você pegava filme, tinha uma tal de locadora, aí ia lá na locadora e locava vídeos. Aí as pessoas locavam um, dois, três, quatro vídeos para, sei lá, até mais, para passar o final de semana vendo vídeos. Certo? Tem. Então, e as pessoas entendiam qual que é os vídeos que você quer. Não, eu quero de ação, eu quero disso, daquilo. Os vídeos que está em lançamento, tinha lá. E pronto, fazia um sucesso muito grande. Tá bom. Chegou uma hora onde apareceu agora esse recurso de streaming, que você consegue tudo aquilo pela internet e sem sair de casa. Você, às vezes, compra só uma assinatura, tem acesso e pronto. Certo? E o que que fez isso? Isso ficou mundial, ficou muito acessível. Não tem aquele negócio de sair para pegar o produto físico para depois devolver. Nada disso. Certo? É, acredito que tem muitas pessoas que tentaram muito tempo
com locadora. Até uma hora que a locadora falou assim, mas isso não dá mais dinheiro, certo? Provavelmente tem alguns que na hora que percebeu que já não tinha, olha, eu não consigo concorrer com estruturas de internet que entregam a mesma coisa que eu entrego para a pessoa ver na hora que ela quiser, não tem que devolver, não tem nada, e é um custo mais barato. Quem compreendeu isso, eu diria que até perdeu menos dinheiro. Teve outros que insistiram muito, não, vamos fazer promoção, vamos fazer isso, fazer aquilo, certo? Eu costumo dizer o seguinte, compreender, primeiro compreender para depois ser compreendido, isso sempre eu utilizo esse exemplo, que é o exemplo do surfista. Por que, que eu lembro do surfista? Porque o surfista, na hora que está em cima da onda, as pessoas ficam observando. Nossa senhora, olha, está lá em cima da onda. Mas, na verdade, para chegar lá, primeiro estava fora da onda. Ele percebeu que tinha uma onda que ia nascer. Aí ele pegou ela. E lá em cima, ele não está querendo só o seu aplauso. Lá em cima ele está dizendo o seguinte, eu estou de olho para ver qual que é a onda que vai nascer, porque essa vai acabar, eu vou pegar a próxima. Veja bem que ele está compreendendo o contexto que ele está, certo? O contexto que ele está. Ele sabe que a onda nasce, ela tem um topo e depois que ela desaparece. Então, por conta disso, ele faz isso. Pois bem, então veja bem que pensar em primeiro compreender para depois ser compreendido, isso vale, na verdade, eu já apliquei esse mecanismo depois que eu li isso aí, eu já apliquei, não foi só para negócio, não, eu já apliquei até para questões familiares, por exemplo. Ó, tem coisa que é melhor às vezes, eu costumo fazer até muito isso. Tem coisas que o que eu vou ganhar tipo assim, não compensa o desgaste que vai ter. Eu demorei muito para fazer isso, mas de um tempo para cá eu tenho feito isso. Às vezes é melhor, eu costumo até dizer, não vou fazer vista grossa para isso, vou fazer de conta que eu não vi, certo? Porque isso não vamos guardar munição para a hora certa, porque senão, se eu vou ficar brigando por causa de tudo, eu vou pegar e não vai dar certo. Então é melhor, às vezes, o silêncio. Não, esse aqui não, eu vou fazer de conta que eu não vi. Né? Você já fez isso também? Eu acho que em negócios, em relação ao cliente, não, mas eu fiz uma venda e não deu lucro. Aí, uma vez eu vi uma sacada dessa que eu achei interessante. Não, mas é que eu fiz uma venda, Levi, eu fiz uma venda e a venda não deu dinheiro. O que, que você acha que eu faço? Tá bom. Então, aí eu descobri, isso é uma sacada que passaram para mim. Mas claro que você vai construir a sua sacada. Aí falou o seguinte: olha, cliente, isso é na cabeça dessa pessoa, né? Eu falava o seguinte: olha, cliente, para mim, é aquele que me dá lucro no intervalo de um ano. Então quer dizer que não, no primeiro mês não deu lucro. Depois no segundo não deu. Depois no terceiro não deu. O que está acontecendo? Ele está criando um relacionamento e depois que ganhar confiança, aí lá na frente, então, ou às vezes deu um bônus. Olha, então nessa compra, normalmente tirar dinheiro depois para voltar dá um trabalho danado. Às vezes é melhor um bônus. Olha, para você conhecer tal produto, isso aqui, então você recebe de bônus uma outra coisa. Porque depois na hora que tira o bônus, não mexer no preço. Porque quando mexe no preço, aí a pessoa já vai ficar, não gostei. Então, esse seria já o segundo elemento de comportamento. Eu comentei sobre ganha-ganha. Agora, sobre primeiro entender a outra pessoa, para depois ser entendido por essa outra pessoa. Vamos ao terceiro elemento em relação à questão de hábito. Aqui, esse aqui eu gosto bastante. Na verdade, eu gosto de todos eles, né? Não é que eu tenho que gostar, não. É que tem alguns hábitos assim que parece que a gente vai ficar mais forte na cabeça da gente. Olha só o que está escrito assim. Valoriza as diferenças, constrói soluções melhores em conjunto. É, vê o outro como um complemento e não como ameaça. Juntos somos mais inteligentes. Eu costumo até utilizar para falar desse hábito, é o seguinte, será que é possível a gente fazer 2 mais 2 ao invés de ser 4 ser 8? Não, isso não existe. Não, não existe. Como é que você faz 2 mais 2 ser 8? Pronto. Então, só de pensar nisso aqui, às vezes já mostra uma certa uma crença limitante que a gente tem, certo? Quando eu fazia doutorado, eu passava em Ribeirão Preto, e eu lembro que tinha que era lá perto, né? Então tinha uma disciplina que eu queria ter feito, mas o meu doutorado não tinha essa matéria disponível, que chamava negociação empresarial. E aí eu peguei, comprei o livro do professor na época. E a primeira parte, se não me engano, que eu li, logo na introdução do livro, eu li uma coisa que encaixa aqui. Depois eu vi essa mesma história em outros locais, né, utilizando como uma metáfora, né, como uma analogia para explicar outras coisas. Então, assim conta a história. Diz que tinha duas irmãs que elas estavam interessadas em uma laranja, certo? Então, as irmãs estavam interessadas nessa laranja, e aí
depois de uma certa discussão, elas entraram em acordo. Não, então vamos fazer, então vamos repartir a laranja ao meio. Aí a outra concordou, eu concordo desde que eu faça. Eu que vou medir e vou cortar a laranja. Mas, tudo bem, essa foi feita. Então veja bem que a laranja foi cortada ao meio, certo? E as duas irmãs puderam, cada um ficou com a metade da laranja, certo? Então, e pronto. Então cada um ficou, vamos dizer assim, se nós pensarmos por aquele aspecto que eu acabei de falar agora mesmo, do ganha-ganha, então perfeito, né? Cada uma ganhou. Sim, ganhou. Cada uma ganhou. Uma ficou com um pedaço da laranja e a outra ficou com um pedaço da laranja. Perfeito. Só que aí, conta a história o seguinte, que aí alguém perguntou, sei lá, qual que é o objetivo que você quer essa laranja? Perguntou para uma delas. Pois não, é que eu vou fazer um suco de laranja. Perfeito. Aí perguntou para outra. Aí a outra disse, olha, não é que eu vou fazer um doce com casca de laranja. Bem, então se eu for pensar por esse aspecto, você já percebe o quê? Então quer dizer que uma ia fazer, considerando o original, uma ficou com a metade do suco daquela laranja e a outra ficou com a metade da casca daquela laranja. Tá? Então, se fosse pensar do ponto de vista da sinergia, ou seja, o 2 mais 2 são 8, o que poderia ter sido feito? Não, mas afinal, aqui já até o comportamento anterior já aparece aqui, né? É compreender para depois ser compreendido. O que você quer com a laranja? Não, eu quero fazer um doce de laranja. E você precisa do quê? Precisa da casca. E você, o que você quer? Eu quero fazer um suco de laranja. O que você precisa? Eu preciso do suco. Bem, então, nesse aspecto, o que a gente, pensando como sinergia, por que você não fica com todo o suco e você deixa eu ficar com toda a casca? Percebeu que rendeu mais? Sim? Então veja bem que os dois lados ganhou. Olha, eu te falo o seguinte: eu conheço muitos empreendedores, certo? Mas eu percebo muitos que já fizeram isso aqui. Eu percebo muitos que já fizeram isso aqui. Eu acredito que até uma vez eu utilizei numa sequência até um pouco diferente. Mas eu vou te contar uma história que aconteceu, tá? Que é o seguinte: tinha um imóvel comercial quando a gente estava começando a escola, e esse imóvel comercial, ele atendia, porque a gente estava meio improvisado, e esse imóvel, ele ia encaixar como uma luva para a gente, certo? E aí, a pessoa que estava alugando o imóvel, da imobiliária, ela disse o seguinte, olha, se vocês não querem alugar esse imóvel, na verdade, a gente foi para lá e alugou o imóvel. Acho que a gente já estava lá, tipo, com uns 2 anos nesse imóvel. E aí a imobiliária perguntou: vocês não querem, por exemplo, pagar na hora de negociar o aluguel? Certo? Que ele queria um pouco mais, aí eu que negociava o aluguel, né? Então eu falei: mas será que não tem como? E se a gente pegar e pagar adiantado? Aí ela fez uma proposta. Ela fez uma proposta, tipo, eu não lembro exatamente qual que é de cabeça, mas é como se eu tivesse oferecido 100, é mais ou menos isso, 100 por um período ela ofereceu por 100 por um período de um ano. 100 unidades, eu não vou colocar preço, né? Porque já tem muito tempo. E a gente tinha 60, certo? Aí eu peguei, mas só que eu não falei que eu tinha 60, né? Ela só pegou e falou, pô, se por 100 ele pega e faz isso. Eu falei, mas ficou longe. Ele, não, tudo bem, eu acho que vai ser complicado, nós não temos esse valor todo, né? O nosso valor está muito abaixo. Mas já que a gente estava alugando dele, eu perguntei para ela, por que ele tem interesse de alugar um ano adiantado? Se ele está recebendo e tá tudo certo, né? Eu disse, não, é o seguinte, é que ele tem que fazer o baile de debutante da filha dele, certo? É de uma família abastada, uma família que ela tradicionalmente ela era muito rica, mas naquela época ainda tinha muito patrimônio, e ele queria pegar e fazer aquilo que ele tinha condição, né? Ele tinha, porque toda a família tinha um baile quando chega a 15 anos, que faz um baile que, vamos dizer assim, naquela época parava a cidade, né? Aí eu já pensei, poxa, olha só o que ele está querendo. Ele está querendo, ele não tava, até porque ele tinha vários imóveis, tinha vários imóveis. Aí eu peguei e comentei com ela, pensando, infelizmente, o que a gente tem, isso a gente tem, está disponível, 60 mil nós temos, 60, na verdade, né? 100, tipo 60, era mais ou menos isso. Aí aí pronto, acabou, paramos a conversa, né? Alguém comentou comigo, mas você acha que ele vai, você acha que ele vai aceitar? Eu não sei, eu só estou imaginando o seguinte, eu estou imaginando como é aí eu me coloquei no lugar dele. Bem, o que eu estou precisando não é mais de dinheiro, porque dinheiro eu tenho vários imóveis, certo? Só que agora eu não estou tendo o líquido para me fazer. E outra coisa, minha filha só faz 15 anos uma vez, depois que ela fizer, vai, então, ou é agora, ou então não faço, certo?
E isso não vai me fazer muito. Isso eu pensando, né? Não sei, eu acho que pode ter alguma surpresa nisso aí, né? Isso era uma semana. Ele vai dormir com isso. Eu tenho essa mania de falar, né? Não, ele vai dormir com isso, certo? Deixa ele dormir, porque durante o sono, durante a reflexão, ele vai achar se o negócio é bom ou se o negócio é ruim. Porque, na verdade, ele não está querendo o dinheiro. Ele está querendo manter a tradição dos 15 anos e isso vai permitir fazer isso. Eu sei que na segunda-feira chegou a resposta. É tipo assim: não, se você pegar e colocar 70, ele fecha. Olha só o que que é. Foi sinergia? Eu acho que foi, porque nós ganhamos um bom desconto, certo? E foi sinergia, sim, porque ele conseguiu manter a tradição da família. Ele conseguiu manter aquilo que a família tinha. Embora numa situação de pouco recurso, que naquele momento, em função de coisas pessoais, ele estava numa fase, do ponto de vista, assim, em decadência, do ponto que, tipo assim, era muito patrimônio, aí repartiu para filho, que a gente está com menos, mas ele queria manter a tradição. Então ele conseguiu, sem vender nada, certo? Ele conseguiu uma antecipação que garantiu. Eu entendo que o que aconteceu naquele momento, os dois lados eles ganharam bastante. Nós ganhamos um desconto muito bom e ele ganhou uma oportunidade muito boa de manter a tradição da família dele, embora em um momento difícil. Tá? Pensar em sinergia, então eu coloquei um exemplo aqui, mas o exemplo da laranja que eu coloquei para você é fantástico, né? Então quer dizer que às vezes a gente pode, toda vez que eu vou fazer negócio, aliás, uma das coisas, isso é coisa minha, toda vez que eu estou fazendo negócio, eu tenho a mania de ficar perguntando. Não, mas você quer fazer isso por quê? Certo? E aí eu vejo o contexto que a pessoa está fazendo. E eu falo também por que que eu estou fazendo. Certo? Eu jogo limpo. Por quê? Porque na hora que eu conheço mais daquilo que a pessoa está falando, na hora que eu entendo mais ela, eu estou aplicando o comportamento. O comportamento da teleoperadora. Quando eu conheço mais ela, então eu tento perceber elementos que fazem com que a gente possa entrar em desacordo ou não ter acordo. Ou não tem acordo. Por quê? Porque às vezes não fecha, não fecha, né? No meu caso, por exemplo, como é que eu vou alugar para alguém que não tem condição de, por exemplo, tipo assim, envolve muito dinheiro e não tem condição, certo? Mas esse raciocínio vale para qualquer situação. Você tentar vender para todo mundo, aliás, é um dos erros que eu pego nos cursos que eu falo, é isso, olha, para com essa maneira de querer agradar todo mundo, de vender para todo mundo. Nem todo mundo pode ser seu cliente, certo? Aliás, é, isso gera, assim, dentro do mundo dos negócios, né? Só que como eu sou resultado de algo que é tipo assim, na hora que faz a conta é como se tivesse, mas então, é como ele teve resultado, então a gente não tem como brigar com ele e fazer ele falar que ele está falando coisa errada. Depois só que eu converso com mais pessoas, pensa a mesma coisa, não, aquele lá não vou vender perdão, não dá conta de pagar. Não, aquele ali não, aquele lá não adianta. Ah, se eu te falar o seguinte, olha, tinha alguém que vinha comprar ração de gado de leite minha. E na hora que eu chegava lá, e como é que tá, qual que é o tamanho do bezerro? Certo? Aí eles já falavam, isso é coisa de negócio, de fazenda, né? Não, o bezerro está com 6 meses. Tradicionalmente, o bezerro é desmamado com 7. Então, se ele está já próximo, então a vaca já está dando leite há quanto tempo? A gente chama que ela já está cansada, já deve estar magra. Ah, está magra, está magra. Então, quando eu der ração, o que, que vai acontecer? Ela vai começar a engordar, mas não vai virar leite. Só que ele quer que a ração entra pela boca e sai no balde. Tipo, a ração entra, ela comeu e já vira leite imediato. Não vira. Já é final de seca, às vezes. Então, na hora que fazia as contas, é como se eu convencesse a pessoa que aquilo não era mais o caminho. Que era melhor, às vezes, ela pegar e seguir um outro caminho. Eu falei, mas como é que você faz isso? Eu não tinha uma empresa para um ano. Eu não tinha uma empresa para uma seca. Eu tinha uma empresa onde depois, pode até ser que no futuro, no outro ano, a pessoa mesmo me procurava, Levi, agora esse ano eu vou fazer diferente. Eu plantei capim, tem uma capineira agora eu acho que vai dar certo. Ah, e como é que tá lá? Vai comentar, você lembra que você falou que o ano passado não ia dar certo por conta disso, disso? Sim, sim, não. Agora eu já preparei. Eu acho que agora vai dar certo. Tá bem, então beleza. Olha só como é que é as coisas. Certo? Olha só. Então, negócio tem que ficar muito claro isso. Negócio tem que ficar muito claro, ganha-ganha. E não é no ponto, não. Veja bem que eu mostrei para você que foi tipo assim, eu estou falando que naquele momento eu não queria fazer negócio com ele, por conta disso, disso e disso. No outro ano, aí ele disse, não, agora nós vamos poder fazer negócio. Por quê? Porque naquele momento ele ia ficar prejudicado, certo? E eu não falava para todo mundo que chegava lá que eu não ia vender ração. Naquele caso lá, eu falei, olha, não compensa. Não compensa por conta disso, eu expliquei tudo. Tá bom, não vai virar leite, vai ficar muito caro e não vai resolver o seu problema. Às vezes é melhor você pegar e segura as pontas, não vai, agora já passou da hora. Aí tudo bem, certo? Mas ficou o quê? A confiança. E em negócio, tem uma expressão que eu gosto muito, que é o seguinte: o tal das três, lá fala de os três, as três confianças.
Gosto muito disso. As três confianças. Certo? Então, quando é que você vende? Você vende quando está estabelecido, ficou muito claro as três confianças para o cliente, né? Para quem percebe. Ficou claro. A confiança na empresa, a confiança no produto e a confiança em você enquanto empreendedor. Na hora que essas três coisas acontecem, então o que que a gente faz? Em termos de negócio, é como se a gente ficasse criando condições de ser confiável e jamais perder essa condição de ser confiável. Tá? Pois bem, eu comentei com vocês, nesses últimos três comportamentos, eu comentei três comportamentos de relacionamento com as pessoas. Ou seja, pensar no ganha-ganha, quem ganha sou eu, quem ganha é ela. Pensar em compreender para depois ser compreendido, quer dizer, primeiro eu vou entender ela, depois eu vou, ela vai entender o que, que eu tenho a oferecer. E às vezes a gente consegue fazer o quê? Fazer crescer. Não, isso aqui a gente não vai só ganhar, não. A gente vai ganhar, não vai ganhar só ganhar isso, vai ganhar muito mais. Lembra do exemplo do laranja? A gente vai ganhar muito mais. Lembra do exemplo que eu falei, que a gente conseguiu um desconto bom para o ano e ele conseguiu fazer uma festa, basicamente para a cidade, por 15 anos, né? Porque é tradição de família, é família abastada. Pois bem, então, se for pensar por esse aspecto, certo? São três comportamentos que estão de relacionamento. Olha só, pensar no ganha-ganha, eu ganho, o outro lado ganha. Aí pode ser cliente, fornecedor, colaborador, certo? O que é uma comissão para um colaborador? Bem, eu ganho, como vendeu mais ou vendeu uma coisa que dá mais lucro, ele ganha também. Estamos pensando no ganha-ganha. Né? Primeiro pensar em compreender para depois ser compreendido. Certo? Eu conheço pessoa, por exemplo, que a colaboradora ficou grávida, teve que ter o apoio por causa da criancinha, tudo e de casa ainda ficava, às vezes, resolvendo coisas do tipo que não depende da presença, não. Isso faz assim, não, isso faz assim, tá? Mas ficou grata por quê? Porque manteve o emprego, manteve o salário e continuou, e depois voltou por quê? Porque teve alguém que foi parceiro. Então, olha só, ela ganhou, ele entendeu a situação dela, ele entendeu a situação dele, continuou dando um certo apoio. São coisas que a gente vai falando e você vai percebendo assim, nossa, é verdade, faz sentido. Pô, mas se faz sentido, por que não incorporar esses comportamentos desculpa, esses hábitos ao seu dia a dia, certo? Aí eu comentei desses três, né, desses três pacotes que depende, agora já não é mais, tipo assim, já é interdependência, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, certo? A gente pode ir sozinho e até meio rápido, mas quando a gente está junto, a gente vai mais longe, é mais lento, mas a gente vai mais longe, certo? Então, primeiro a gente chama, ganha confiança e depois passa a ser um do pacote daquele contexto. E a prosperidade, ela sempre está relacionada a esse contexto. Tá? Para finalizar, então eu comentei com vocês seis hábitos. Seis hábitos que nós estamos lembrando. Negócio ruim ou negócio bom? Negócio bom é quando você tem a oportunidade de praticar esses seis hábitos. Tipo assim, você tem que fazer isso para você perceber cada vez mais negócio bom e cair fora de negócio ruim. Vamos lembrar o que eu falei? Olha, eu falei da proatividade, você ficar observando o que está lá na frente para você direcionar, começar com o fim em mente, ficar observando para ver se compensa, se não compensa, priorizar, você dar valor, você considerar que é importante primeiro você, depois ao resto ao seu redor, pensar no ganha-ganha, né? Os dois lados têm que ganhar, você cliente, você fornecedor, você colaborador, pensar na sinergia, às vezes é possível pensar na sinergia, pensar no primeiro entender para depois ser compreendido, né? Primeiro você compreende, depois você é compreendido. Certo? Então são elementos que fazem com que você enxerga. Até eu te pergunto, depois disso que eu falei, você acha que fica mais fácil entender um negócio bom, um negócio ruim? E até eu vou repetir, eu anotei aqui aquela hora, então olha só. Ah, não, Levi, você acha que melhorou a sua forma de perceber negócio bom e negócio ruim? Bem, se você fala assim, então, e qual que é o método que eu passei? Eu passei uma planilha para você? Eu passei alguma coisa? Na verdade, o que eu te falei no início é o seguinte: talvez você vai depois voltar a esse vídeo e vai pegar alguns elementos desse vídeo e vai dar uma analisada para, nossa senhora, eu não tinha pensado nisso. Certo? Eu acho que aí sim, aí é o aprendizado. Inclusive, caso aconteça isso, fique à vontade para nas minhas redes sociais se manifestar, que dependendo da sua manifestação, eu vou ampliar aquilo e vou comentar novamente sobre o que você falou. Certo? Vai ser uma satisfação para mim. Outra coisa, deu para perceber, eu coloquei alguns elementos de experiência do que eu já passei, certo? Que eu acho que é muito importante isso a gente compartilhar as nossas experiências. Tá? E outra coisa, tempo. Talvez eu tenha utilizado aí uma hora e pouca para poder fazer todo esse, para comentar sobre tudo isso aqui, né? Sobre todos os seis comportamentos, sobre os seis hábitos, né? Bem, para fechar, eu diria para você o seguinte: o que seria o sétimo hábito? É aprimorar os outros seis.
Então, quando eu penso, como é que eu faço? Porque o negócio, eu costumo dizer que o negócio são ciclos. Já que o negócio são ciclos, então o que eu tenho que fazer para melhorar cada ciclo? É tipo assim, primeiro, eu fui proativo, mas eu posso ser mais. Eu fui proativo, mas eu posso melhorar nisso, nisso, nisso. Bem, é começar com fim em mente. Não, eu projetei, mas eu percebi que eu não considerei tal coisa. Então eu aprimoro aquilo, certo? É importante. Eu acho que eu estou dando muita importância, mas eu acho que eu poderia ajudar mais pessoas. Não, eu acho que nesse momento eu estou esquecendo de mim, eu estou falando demais dos outros e eu não estou lembrando de mim, tá? Pensar no ganha-ganha. Eu acho que eu deveria ter conversado mais com mais pessoas. Eu acho que eu poderia ter compreendido mais para que depois eu pudesse ser compreendido. Eu acho que eu não pensei nas sinergias que eu percebi que outras pessoas, eles conseguiram fazer uma coisa que eu não fiz. Vamos pegar um exemplo. Eu já vi pessoas que basicamente sem dinheiro, mas já com confiança, eles conseguem, a partir de um terreno, eles fazem um empreendimento e as pessoas colocam dinheiro lá dentro e vira uma coisa muito grande. Donald Trump nos Estados Unidos, no início da vida dele, até hoje ele faz isso. Aquilo que ele coloca a mão, as pessoas acreditam e vão junto com ele, né? E ele tem esse caminho que ele fez, certo? E isso está nos livros dele, até foi um dos primeiros que eu li em inglês, aonde que ele fala do Think Like a Champion, né? Pense como um campeão, e ele conta essa história de vida dele, ele fazendo isso. Para fechar esse assunto, o que seria o sétimo hábito? É justamente o hábito de afinar o instrumento. É tipo assim, é de afiar a faca, se a gente pode dizer assim. É sharpen the saw, que lá no inglês fala lá, mas é o seguinte, como é que eu faço para ser melhor? Porque tudo é ciclo. Então, é mais ou menos o seguinte, já que o maior ativo sou eu mesmo, então é cuidar do meu corpo, das minhas emoções, do meu espírito, certo? Está bem, fisicamente, mentalmente, e como é que eu faço para fazer esses 6 hábitos anteriores melhores ainda? Melhores ainda. Conta a história, eu vou terminar esse aqui para falar sobre a questão dessa história, certo? Porque ela está relacionada a esse sétimo hábito, certo? Eu falei que ia falar de 7 hábitos, né? E o sétimo hábito é isso, é o instrumento, tá? Que entenda que esses 7 hábitos é como se fosse uma bússola, né? Que ela pega e te direciona para quê? Para aquilo que eu falei, olha, eu não estou sabendo se o negócio é bom, se o negócio é ruim, tá? Na hora que você passa a aplicar isso e um ciclo, então isso vai ficar muito claro para você. Aqui eu estou lembrando o seguinte, diz que era numa competição de lenhadores, numa competição de lenhadores, tinha um senhor já de idade e um jovem muito forte. E os dois, eles ficaram, então, a competição era entre esses dois, certo? É isso que conta a história. E aí, vai às apostas, né? Isso é coisa minha, eu acredito que a maioria das pessoas apostaram mais na juventude, na pessoa jovem, né? Porque é uma pessoa muito forte, tudo. Então tá bom. E aí começou a competição. Tá? Observava-se que durante a cortando a madeira, certo? O, o jovem ele começou a ganhar uma grande vantagem. Na largada ele já pegou uma grande vantagem. Ele ia cortando, 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 certo? E observaram o seguinte, que aquele senhor de mais idade, ele cortava um pouco de lenha e depois ele parava. Ele cortava mais um pouco e depois ele parava. Então, naquele momento, o que aconteceu? O jovem sentiu que ele estava performando bem. E assim ele continuava, tá? Passado um determinado tempo, observou-se que a distância ia diminuindo, 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 e, para surpresa de todos, uma hora o senhor foi se aproximando do jovem. Tá bom. Pois bem, terminou a competição, olha só o que aconteceu. Quando fizeram a medida da lenha cortada, o senhor de idade ganhou. O senhor de idade ganhou. E aí, então fica aquela questão, mas como é que pode? Como é que pode alguém ter ganhado? O próprio jovem pegou e perguntou, mas como é que pode? Se você parava, eu via, e eu aqui não parei um segundo. Aí o senhor, olha só a sacada dele, e por isso que está aqui dentro de afiar o instrumento. Não, é que é o seguinte, eu parava por alguns motivos. Eu parava primeiro, porque eu precisava dar uma descansada e analisar o tanto que eu já cortei, para me poder fazer uma projeção do quanto que eu ia cortar. E eu também parava também, porque eu tinha que afiar o machado. Eu tinha que afiar o machado, porque senão eu fico cortando, mas rende pouco. E naquela parada também, eu percebia até onde você estava. Então, eu estava percebendo como é que você estava performando e como essa competição ela ia ter um tempo de duração, e eu tinha que controlar o meu corpo para conseguir performar bem, num certo ritmo, até o final. Então, veja bem aí que ele deixou bem claro
algumas coisas que o jovem não fez. O que o jovem não fez? Ele não parou para pensar, ele não parou para analisar o que ele estava fazendo, ele baseou somente no vigor físico, certo? E o que aconteceu? Aquele senhor mostrou para ele uma coisa que ele não sabia ainda. Eu tenho certeza que da próxima competição que ele fosse participar, ele não ia esquecer das palavras do senhor de idade. Eu acredito que depois dessa nossa conversa, você vai se sentir como se fosse aquele jovem cortando lenha. Então, às vezes, nem todos chegam até aqui, certo? Porque eu sei que é muito conteúdo, mas é o seguinte, eu te pergunto, agora que eu te falei sobre negócio ruim e negócio bom, eu te falei no início. Ah, né, método, vou ensinar método? Não, eu não ensinei método, não. Eu acho que pode ser sabedoria. Experiência, eu acho que eu passei bastante, muita experiência. Tempo, não foi rápido. Não dá para pegar aí. Eu poderia resumir isso aqui? Eu não sei, mas eu acho que quando coloca alguns elementos de emoção, alguns elementos do que eu falei, tipo assim, o conteúdo ele tem que mexer com a sua cabeça. Eu estou trabalhando pessoas para mudar a mentalidade. Mentalidade você não muda porque alguém pede. Você muda porque você quer mudar. Eu posso colocar elementos de reflexão dentro da sua cabeça e por conta disso a mentalidade muda. Mas, para encerrar, então, você em relação àquele jovem que não pensava, acredito que de repente poderia até pensar assim, então, só que agora, fechando o que eu falei, vai pensar mais em proatividade, estabelecer caminhos, vai pensar mais em começar com o fim em mente, né? Vai pensar mais em ver o que é importante para você, vai pensar mais em pensar que o outro tem que ganhar também, vai pensar mais em relação à questão de compreender, primeiro compreender para depois ser compreendido, vai pensar mais em tentar criar essa energia e, principalmente, vai parar de tempo em tempo para afiar o machado e para ver se está compensando você fazer aquilo que você faz, que é o seu propósito. Olha, se você fizer isso, lembrando que isso aqui está dentro da jornada Destrave Empreendedor. Você acha que vai te ajudar aquilo que foi comentado? Se você acha, eu gostaria de contar com a sua opinião nas minhas redes sociais. E dependendo do que você falar, certo? Dar suas sugestões, dependendo do assunto, eu vou fazer questão de alguns deles ampliar, colocar mais elementos para ajudar você e também outras pessoas que querem empreender. Espero ter contribuído para Destrave Empreendedor, para que você possa ser um empreendedor mais eficiente, certo? E para que você mais rapidamente vá no caminho do seu propósito. Te aguardo no próximo vídeo.